Senhores deputados, vamos voltar a regressar à nossa ordem de trabalhos, dando um pulo para a segunda parte da ordem de trabalhos, que se refere à audição da Sociedade Portuguesa de Autores, da Audiogesto, da GDA, da Ação Fonográfica Portuguesa e do SENA, no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 664, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que estabelece a cota mínima obrigatória de 30% de música portuguesa na programação musical dos serviços de programas de radiodifusão sonora, do projeto de lei número 717, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que fixa em 35% a cota de difusão de música portuguesa na rádio, e do projeto de lei 725 do PAN, que altera de 25% para 30% a cota mínima obrigatória de música portuguesa na programação musical dos serviços de programas radiofónicos. Nós temos aqui connosco hoje, a quem agradeço desde já a disponibilidade para a colaboração com a Assembleia da República, a Sociedade Portuguesa de Autores, com o Pedro Alfaiate, a Audiogesto, com o Miguel Carretas, o GDA com o Eduardo Simões e o Sindicato SENA com o Rui Galveias. Nós vamos trabalhar com uma grelha que parece que é do conhecimento de todos, mas ainda assim, cada um de vós terá 5 minutos para fazer uma declaração inicial, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as questões que entender e depois, de forma global, terão o correspondente ao somatório dos grupos parlamentares, dos 3 minutos de cada grupo parlamentar, para também tentar responder às perguntas e às questões que forem colocadas. Sem mais delongas, então, dava a palavra ao Rui Galveias, do SENA, para iniciarmos esta audição. Tem a palavra. Bom dia a todos, obrigado pela confiança naquilo que é o conhecimento deste setor, de quem está aqui, presumo que é comum esse sentimento. Nós, ainda em todo o caso, achamos que, do ponto de vista daquilo que é o detalhe e as questões mais profundas e mais técnicas que têm a ver com esta questão das cotas da música portuguesa, aqui ao meu lado está gente muito mais capaz e que te fornecerá dados muito relevantes e muito importantes do ponto de vista do detalhe, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista daquilo que é a situação hoje. Nós, no sindicato, aquilo que entendemos é que hoje é fundamental, tal como vemos a dizer já há bastante tempo, que haja uma política cultural que mude o setor cultural em Portugal, e as cotas podem ser uma ótima contribuição para o reforço das cotas, o aumento da presença da música feita em Portugal, por residentes em Portugal, esse aumento das cotas e o aumento dessa presença é fundamental, porque gera mais emprego, gera mais trabalho com mais condições. Existe produção em Portugal, existe qualidade em Portugal que não se reflete na nossa programação de uma forma transversal, e nós voltamos sempre a este ponto, que é o ponto das políticas culturais, não é? Além do orçamento e da importância do reforço do orçamento que tanta falta faz à nossa cultura, as políticas culturais não precisam ser só baseadas no orçamento. Podem ser baseadas, por exemplo, na garantia da diversidade e da presença da diversidade e daquilo que se faz em Portugal, porque isso depois reflete-se no próprio setor e no trabalho, na melhoria das condições de trabalho e na melhoria da produção. Se bem que devo dizer que na música feita em Portugal existe muita qualidade, existe muita diversidade, e achamos que isso se deveria refletir na rádios em Portugal e nos meios de comunicação em Portugal de uma forma geral. Portanto, é isto. Da nossa parte é uma afirmação muito simples. Precisamos que o nosso setor tenha mais espaço, porque com mais espaço trabalhará melhor, com mais condições, e permite-nos também ter outras condições para viver e para trabalhar. É um setor que precisa de medidas de emergência há muito tempo, desde antes da pandemia quase, mas este tipo de medidas de fundo para nós são sempre importantes. Portanto, esse reforço será sempre quanto maior, melhor. E nesta perspectiva que um governo não deve garantir o que passa, mas deve garantir a diversidade do que passa, e a quantidade somada à diversidade trará sempre bons frutos, e não temos dúvidas que há público e que os portugueses querem isso, e que o público português quer isso. Obrigado, Rui Galveias. Dava a palavra agora ao Pedro Alfaiate, da SPA. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados.
Em primeiro lugar, a Sociedade Portuguesa dos Autores agradece o convite para se poder pronunciar relativamente a estas propostas de alteração da lei e aplaude, de igual forma, todas as iniciativas apresentadas para que seja fixada a cota da música portuguesa. Tanto promove a nossa cultura, a nossa língua, a nossa identidade. E é uma clara evidência que a Lei 54 de 2010, quando foi criada, tinha um propósito que era, essencialmente, a difusão e a promoção da música portuguesa. Aliás, isso está plasmado ao longo de quase todo o diploma, a linha D do número do artigo 12º, a linha C do número 3 do artigo 19º, a linha F do número 2 do artigo 32, portanto, há várias referências a esta questão da difusão da cultura e da língua portuguesa. Em contexto de pandemia, foi decidido, e bem, aumentar a cota dos 25% para os 30%, como forma de apoio aos profissionais da cultura, e essa medida teve, sem dúvida, um impacto na vida dos autores portugueses e, consequentemente, acabou por também ter na economia nacional. A SPA analisou as propostas e gostaria, essencialmente, de se focar aqui nos artigos 41º, número 1, artigo 44º e 45º destas propostas. Na parte do artigo 41º, é entendimento da SPA que a cota deverá passar a ser, efetivamente, uma cota fixa e não uma cota que esteja estipulada anualmente entre uma determinada percentagem. E isso, essencialmente, dará mais garantias aos autores nacionais que têm, pelo menos essa certeza, não estão ali dependentes de anualmente sair uma portaria que possa definir qual é que é a percentagem de música portuguesa que estará aqui em causa. No artigo 44º, que fala da música recente, tem alguns aspectos aqui que podem trazer aqui algumas dificuldades. Não só num aspecto eventualmente fiscalizador, como algumas questões sobre o que é música recente, o que não é música recente, e, portanto, a SPA, de uma forma a poder auxiliar também as rádios a dizer o que é ou não recente, até porque, obviamente, os autores fazem a declaração das obras na SPA e têm, obviamente, a data dessa declaração, sugere que seja incluído um mecanismo em que as rádios possam, eventualmente, se assim se entender, obviamente, enviar com uma periodicidade, enfim, podiam ser 90 dias, podem ser 60, é feito basicamente informaticamente e, portanto, é possível disponibilizar essas chamadas playlists, de modo a que a SPA também possa auxiliar nas rádios a dizer o que é e o que não é recente, o que é e o não é português, de acordo com as inscrições que estão, obviamente, dos autores portugueses na SPA. Já na parte da exceção, que é o artigo 45º, a opinião é que o modelo de programação que se baseia na difusão de géneros musicais que seja insuficientemente produzido em Portugal deve exigir aí dois requisitos cumulativos. Um deles, a efetiva insuficiência da produção musical e que preencha uma determinada percentagem da programação musical. Nós, hoje em dia, assistimos a que, primeiro, há muita produção já de outros géneros, mas o que muitas vezes assistimos é que, mesmo essas rádios que têm este regime de exceção por insuficiência da produção musical, muitas das vezes passam obras que não estão nesse regime de exceção. Portanto, o ideal seria 100%, isso, obviamente, não será possível, portanto, aí que se fixa aí entre os 50% e os 70% já será muito, muito bom. Nesse aspecto, também nos parece importante que este regime de exceção, que sejam as rádios a pedi-lo e que seja feito com uma periodicidade eventualmente anual, bianual, de modo a saber, porque a produção musical em Portugal tem vindo a crescer, felizmente, com outros géneros de música e, portanto, dizer que não se produz rap suficiente em Portugal para que possa preencher essa cota, se calhar num ano não, no ano seguinte já pode, portanto, que possam também as rádios, ao fazer esse pedido, dever renovar com alguma periodicidade também esse pedido de excepcionalidade.
No resto, e mais uma vez, a SPA congratula-se de todas as iniciativas apresentadas e espera que sejam, de facto, aprovadas estas normas de uma forma em que todos possamos saber que há muitos e bons autores portugueses que apenas mostram, esperam uma oportunidade para poder mostrar o seu trabalho, que tanta falta nos faz também à nossa cultura e à nossa economia. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Pedro Alfaiate, da Sociedade Portuguesa de Autores. Passamos agora a palavra ao Eduardo Simões, da GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas. Presidente, muito obrigado aos senhores deputados desta Comissão pelo cuidado e o interesse nesta matéria. Para nós também isto é uma questão que nos é cara. Acompanhamos, e eu pessoalmente acompanho, a questão das cotas da rádio, para simplificar a linguagem, desde 2005, 2006, data da primeira previsão legislativa de um sistema de cotas em Portugal. E como se falou aqui há bocado há pouco de política cultural, gostava de recordar que até essa data o máximo que tinha existido de produção de música portuguesa em termos anuais rondou os 24%. E foi no ano em que o Rui Veloso lançou o álbum Não Há Estrelas no Céu, que foi talvez o maior mega êxito sempre da indústria discográfica em Portugal. O que se passou depois disto é que, com a entrada em vigor do sistema de cotas previsto na Lei da Rádio, incluindo a revisão que foi feita em 2010, essas cotas depois de produção nacional nunca baixaram dos 33%, 34%, 35%. E de uma forma que se manteve, penso que até hoje, o meu colega Miguel Carretas poderá confirmá-lo, ele é que tem estes dados. E, portanto, isto foi uma medida que teve uma repercussão cultural, do meu ponto de vista, muito grande. Atrás da maior exposição dos nossos artistas e da música que é feita entre nós na rádio, assistimos a um aumento grande das presenças desses mesmos artistas em espetáculos. O próprio mercado do espetáculo beneficiou com isto. Hoje em dia é inconcebível termos um festival onde não haja artistas portugueses e, na maior parte dos casos, artistas portugueses com obra recente e, portanto, isto teve um alcance muito grande do nosso ponto de vista. Concretamente, em relação à lei da rádio e àquilo que nos traz hoje, possíveis alterações, obviamente estamos de acordo que esta cota não deve estar fixada, desculpem a expressão, por inércia e, portanto, está fixada desde o início entre 25% e 40% e há um arrastamento da cota mínima que inicialmente serviu e acabei de referir isso. Agora entendemos que uma cota fixa será mais eficaz neste caso. Por outro lado, gostava de referir que o critério de proteção que foi definido desde o início da lei é a música de expressão portuguesa. Depois, entendeu-se, e do meu ponto de vista, e bem, não outorgar a proteção em função da língua portuguesa, até porque isso poderia vir a ser considerado uma legislação discriminatória no âmbito da União Europeia. Mas, portanto, para vos dizer que, no nosso entender, este critério é válido, não obstante, e isso também acreditamos, isto pode, em alguns casos, suscitar dúvidas de interpretação, de classificação, se quisermos, da música. Nós não temos, e penso que nenhum dos meus colegas também não, nenhuma ideia pré-concebida, mas obviamente estamos disponíveis, assim os senhores deputados entendam, para debater a questão dos critérios. Agora, também temos a opinião que isto tem funcionado e, portanto, não quer dizer que não se possa mexer ou não se deva mexer, mas não é um caso de total inadequação para os fins que se pretendiam. E fico-me por aqui e muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Simões. Dávamos a palavra agora ao Miguel Carretas, da Audiogesto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Dizer que é sempre um gosto estar aqui neste exercício que eu, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas pensa sobre o Parlamento, acho que é mesmo produtivo e tantas vezes se encontram consensos neste trabalho. E, portanto, por falar em consenso, esta é uma matéria, talvez das poucas, que seja consensual
a entidades tão diferentes aqui à mesa, como o Sindicato dos Espetáculos e a associação que representa a indústria musical. Talvez não tenhamos muitas mais, com tanto consenso. E que junta também a GDA, onde também temos grandes zonas de confluência, mas também, assumidamente, zonas onde não concordamos, e a SPA, onde acontece exatamente o mesmo. Dizer-vos também, já agora, por falar em consenso, uma outra coisa. Eu tenho a grande sorte de trabalhar para uma indústria musical onde também há consenso. Porque, de uma forma geral, nos outros países onde esta questão é discutida, as grandes empresas multinacionais, que já agora estão presentes em todos os países e que são empresas locais também, são filiais de multinacionais, portanto, pagam impostos aqui, geram riqueza aqui, etc. E investem na música portuguesa em Portugal, como são os maiores investidores brutos na música nacional, estão também na defesa das cotas. Nos outros países, aquilo que acontece normalmente é que, quanto muito, as multinacionais não se metem no assunto. Aqui não só se metem, como estão verdadeiramente os líderes dentro da indústria desta reivindicação. E porquê? Porque, de facto, eles são os maiores investidores em música nacional e, portanto, sentem essa necessidade. Indo aqui um bocadinho mais ao concreto, já agora esclarecer aqui uma coisa que, enfim, lendo a linguagem corporal de alguns dos senhores e senhoras deputadas, eu percebi aquilo que o meu colega Pedro Alfaiate estava a dizer, tinha que ver com quando uma rádio diz, eu uso música deste género, tem que usar determinada percentagem desse género, não pode usar de outros, era isso. Não estava a pedir uma cota de 60%. E essa questão pode ter sido mal entendida. Eu, se calhar, percebi mal, mas percebi mal a vossa linguagem corporal, era só para esclarecer isto. Mas, deixem-me falar só aqui muito rapidamente quanto aos números. Eu tive a oportunidade de, no final da tarde, ou no início da tarde de segunda-feira, remeter aos serviços da Comissão um documento, e penso que alguns grupos parlamentares já o têm, mas para conhecimento de toda a Comissão, que é, no fundo, materialmente igual ao documento que foi enviado ao Gabinete do Sr. Ministro da Cultura sobre as quantificações efetivas da música que é usada e foi usada nestes últimos anos nas rádios e o seu cruzamento com a audiência. Eu não vos vou amassar com muitos números, aqui, vale a pena, enfim, desculpem digamos, a falta de modéstia, eu acho que vale a pena olhar para esse documento, porque é interessante percebermos que o cruzamento nas principais rádios nacionais, que são no fundo aquelas, nas rádios locais de uma forma geral, elas cumprem, claro que há exceções, mas de uma forma geral elas cumprem. O cruzamento da linha da utilização efetiva, não é da cota que está prevista na lei, da utilização efetiva de música portuguesa com a audiência, é quase, é uma proporção direta. É impressionante, mas é uma proporção direta. Ou seja, quando a cota efetivamente usada de música portuguesa sobe, a audiência tem subido. Dir-me-ão os senhores deputados, então aquilo que quer demonstrar é que, por causa da música portuguesa, a cota sobe. Não. Não. Aquilo que eu quero demonstrar é que é falso, absolutamente falso, o argumento das rádios, que o aumento da música portuguesa pode prejudicar as audiências. É só isso. Porquê? Porque eu não quero cometer a mesma demagogia que as rádios. Eu não tenho a certeza absoluta que não haja outros fatores a influenciar esta subida. Agora, aquilo que eu quero demonstrar com isto, que nós queremos demonstrar com isto, é só que essa influência a haver é positiva e nunca será negativa. É só isto. Bom, dito isto, vamos falar aqui de algumas questões concretas. Subscrevo tudo aquilo que obviamente, os meus colegas acabaram de dizer e, portanto, vou-vos falar aqui de mais dois ou três pontos. A questão da competência para a fixação do regime de exceção. É evidente que não pode competir à ERC. É evidente. A ERC não é capaz, aliás, eu tive o cuidado de também, em anexo ao documento que vos enviei, este mesmo que acabei de falar, está uma carta dirigida à ERC. A ERC não foi, até hoje, ao final de tantos e tantos anos, tantas e tantas insistências, capaz de verdadeiramente pôr cobro a um perfeito anacronismo, enfim, para usar a expressão mais simpática possível, que é de considerar o género musical, neste momento, mais produzido em Portugal, pouco produzido em Portugal. Portanto, é isto que acontece. A ERC não consegue mudar isto. A ERC fez um regulamento que na altura servia, mas que tinha aqui alguns erros. É evidente que, concordo em absoluto, o regime de exceção tem que ser alterado no sentido que ele tem que ser requerido por quem quer beneficiar dessa exceção. É isso que faz sentido. E resolve-se metade dos problemas dos géneros. Porque os géneros só aparecem na lei da rádio
por causa deste regime de exceção. A partir do momento em que alguma rádio venha a aprovar que o género é pouco produzido, e também concordo, o remédio não tem que ser, aliás, na sequência da proposta do PCP, que nesse aspecto concordamos com ela, o género não tem que ser 8 ou 80, um género pouco produzido pode ser pouco produzido para passar 30, 35, já nem falo nos 25, 30 ou 35, mas pode ser suficientemente produzido para passar 15 ou 20, ou pode ser só dispensado eventualmente uma subcota de novidades. Para nós, faz sentido que uma rádio queira beneficiar dele, diga eu tenho esta linha editorial, depois que a cumpra a tal percentagem, tem que passar de uma determinada percentagem, e a partir daí o sistema tem que isolar esse género, não tem que isolar todos. Isso é o que faz sentido. O género é uma questão instrumental apenas dessa norma. Porque, eu vou-vos dizer uma coisa, Srs. Deputados, quem gosta de música, aquilo que menos gosta de fazer é pôr etiquetas nas músicas. Não é? Vou-vos também dar uma nota. A ERC, há poucos, na semana passada, vem-nos pedir que nós reclassificássemos. Somos nós, não sei se tem noção, é a Associação Fonográfica Portuguesa que, de acordo com o regulamento da ERC, envia para a ERC as novidades. E que as classifica, de acordo com a pauta que a ERC nos dá, de géneros. A classificação que nós temos, obviamente, a classificação vem dos produtores. Nós achamos que quem faz a música é quem está em condições de o classificar. A ERC vem-nos pedir, há uma semana atrás, que reclassificássemos algumas músicas. Deste período, não. De há 2 ou 3 anos atrás. Escusado será dizer que não o vamos fazer. Não é? Porque quem, de facto, afinal, se a ERC é especialista em música, em géneros musicais, eles que reclassifiquem. Quer dizer, isto chega a este absurdo. E é evidente que a ERC não tem qualquer condição, e se revelou, desculpem a expressão, manifestamente incapaz de regular o regime de exceção, e também temos dúvidas que devesse ser a ERC a fiscalizar este aspecto específico da lei da rádio. Eu sei que isso é um bocadinho mais complexo, mas temos muitas dúvidas disso, e achamos que há outras soluções alternativas. Depois, quanto à questão da obrigação de reportes, estamos absolutamente de acordo. Atenção que há aqui algumas questões que podem ser melhoradas também no regime do próprio funcionamento. A lei impõe que, e termino já, Sr. Presidente, também já aprendi a fazer isto, não é? A lei impõe que a cota seja igualmente cumprida durante o dia e durante a noite. Atenção com o fim de semana e semana, porque durante a semana há 30% mais ouvintes, no geral de rádio, há 30% mais ouvintes do que ao fim de semana. E não é por acaso que algumas rádios nacionais, e aí a decalagem, digamos, ainda é muito maior nas grandes rádios nacionais, passa quase para o dobro durante a semana do que no fim de semana, e não é por acaso que algumas rádios nacionais depois fazem coisas engraçadíssimas, não é? Que nos parece uma coisa fantástica. Sexta-feira Santa de música portuguesa. O que, aliás, é de mau gosto. Mas, enfim. E sábados de música portuguesa e tardes de sábado de música portuguesa. Só tem uma razão de ser. Há menos pessoas a ouvirem a rádio nessa altura. E assim é uma forma mais fácil de os cumprirem. A subcota de novidades faz todo o sentido. E a subcota de música portuguesa, cantada em português por cidadãos membros da União Europeia, faz sentido mantê-la ou não, dependendo se vamos ou não discutir a questão da definição daquilo que é música portuguesa. De facto, ainda que fique assim na lei, tem que haver pelo menos uma regulação de segundo grau, ou uma possibilidade de uma tentativa de autorregulação e depois, no fundo, um regulador definir alguns critérios, porque os critérios são, de facto, de alguma forma vastos. A nós parece-nos já agora uma nota importante. Nós achamos que, de uma forma geral, a música feita em Portugal, por pessoas aqui residentes, e não necessariamente portugueses, por pessoas aqui residentes, e que é produzida em Portugal, e que o país de edição é Portugal, deve ser música portuguesa. E seguramente que conta para o património da cultura portuguesa, independentemente da língua. Peço desculpas, Sr. Presidente. Não precisa. Obrigado, Miguel Carretas, da ADOGES. Não precisa, porque nós queremos mesmo ouvi-los. Portanto, não vamos pressionar com a questão do tempo. Apenas para informar que o documento que enviou foi distribuído por todos os grupos parlamentares da 12ª Comissão e, segundo os serviços que me acabaram de informar, também já está no site do Parlamento para a consulta de qualquer outro deputado, mesmo que não faça parte desta Comissão. Bem, vamos dar a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes. Nesta Comissão começamos sempre pelo maior grupo parlamentar da oposição, é uma tradição exclusiva desta Comissão, e, portanto, tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a sua deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras, os senhores deputados e aqueles que hoje representam aqui a SPA, a AudioGest, a GDA
e o SENA-STE. Agradecer a vossa presença, os vossos contributos e permitam-nos que reforcemos aqui aquela que é a posição do Grupo Parlamentar do PSD relativamente a este processo. Já tivemos a oportunidade de o dizer, reafirmamo-lo hoje. Consideramos que este assunto deve merecer uma análise efetiva e ponderada, tendo em consideração os efeitos que possíveis mudanças poderão proporcionar. Exatamente por isso, a vossa presença é, de facto, muito importante. Na nossa opinião, a Lei 54 de 2010, que veio introduzir a fixação de cotas obrigatórias para a divulgação da música portuguesa nas suas diversas vertentes, teve um efeito muito positivo no enriquecimento do panorama musical português. De um modo geral, é reconhecido que nos últimos anos assistimos a um continuado e permanente desenvolvimento da música portuguesa e refira-se sem ter sido necessário recorrer à alteração à lei designadamente entre 2009 e 2021. Assim, verifica-se que este modelo foi muito útil e cumpriu os propósitos para que foi concebido, não se vislumbrando que uma alteração permanente da cota mínima esteja diretamente relacionado com o incremento ou a melhoria da qualidade da produção musical portuguesa. É do conhecimento público e ficaram aqui claramente expressas as vossas posições, que propõem uma cota fixa e recordamos um documento e um comunicado produzido onde referem 35% de música portuguesa nas rádios. O argumento central comum a todas as entidades é que o aumento da cota para 35% provocará um aumento das receitas. Dito isto, gostaria de vos deixar aqui algumas questões, começando pelas sociedades de gestão coletiva aqui presentes. Gostaríamos de saber a vossa opinião sobre o facto de existirem cotas diferenciadas para as rádios públicas, de 60%, e para as rádios privadas, de 25% a 40%. Que impacto objetivamente considerável têm estas cotas tão diferenciadas no comportamento das receitas obtidas em cada uma destas áreas, bem como no comportamento das audiências da rádio pública e da rádio privada nos últimos anos? Nos diferentes relatórios tornados públicos pelas entidades de gestão, depreende-se que as receitas de direitos cobrados, inclusive as cobradas às rádios privadas, ao abrigo da cota mínima legal de 25%, refletem um aumento constante ao longo dos últimos 12 meses até 2021. É possível dizerem-nos qual o peso que têm os direitos cobrados às rádios privadas, nacionais e locais no conjunto das receitas totais dos direitos cobrados e distribuídos? Pelo que verificamos, as rádios privadas, especialmente a RFM e a rádio comercial, há muito que praticam cotas mais elevadas do que a cota mínima estabelecida pela lei. Também nos parece que, no âmbito da liberdade de programação das rádios privadas, a colocação de música portuguesa não afeta os níveis de audiência. Parece-nos, assim, existir um modelo que, devido à sua flexibilidade, encontrou um equilíbrio positivo entre a utilização de música portuguesa e a captação de audiências por parte das rádios. A nossa pergunta aqui é se, porventura, a quebra deste equilíbrio positivo e desta liberdade de programação poderá vir a comprometer o efetivo crescimento e sucesso que a música portuguesa tem revelado nos últimos anos. Esta nossa pergunta tem muito a ver com a vossa proposta, ser necessário, adequado e útil recorrer à imposição de duas medidas. Uma taxa de música portuguesa nas rádios de 35%. A segunda medida prende-se com o facto de a tornar fixa e não dependente de portaria a estabelecer pelo Governo. Assim, pergunto-vos quais as razões objetivas e concretas que vos levam a indicar o valor de 35% e não de outro. E, vivendo nós num mundo incerto e em constante mudança, não consideram que a aplicação de um valor fixo não contraria esta visão de que a realidade não é estática, mas sim dinâmica? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Carla Miranda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos representantes das diversas associações aqui presentes. Eu quero, obviamente, agradecer os contributos que nos trazem. A Audiogest, de facto, já nos enviou documentação que promove e potencia o trabalho que estamos aqui a fazer, mas houve alguns discursos, digamos assim, e, acima de tudo, algumas propostas que me pareceram já bastante mais claras e precisas, que eu penso que, se nos pudessem enviar, seria útil também para a boa prossecução dos nossos trabalhos. É evidente que a questão da cota, aqui já foi dito aqui, inclusivamente pelo PST, a cota, a introdução das cotas nas rádios portuguesas foi definidora e definitiva para a boa promoção dos artistas portugueses e das edições em Portugal. É uma teoria, no fundo,
funciona em teoria de vasos comunicantes, não é? Portanto, a promoção, a rádio acaba por legitimar e promover um trabalho dos artistas que depois é potenciado em concertos, em edições futuras. E, na verdade, esse é um trabalho que tem sido feito em equilíbrio entre o trabalho das rádios e os artistas. Isto é, tem havido aqui algum consenso de que esse trabalho foi importante. Houve sempre as primeiras reticências, como é evidente, mas que depois penso que todos nós nos habituamos a que isso era extremamente necessário e, portanto, nesse sentido, tem-se mantido esse equilíbrio, que tem sido um equilíbrio em que todos se têm defendido, digamos assim, e têm defendido o seu trabalho. O que nós estamos aqui a discutir, na verdade, foi um debate iniciado por uma possível subida de cota, em que depois se percebe que existem uma série de questões a montante que precisavam de ser trabalhadas. E eu, não querendo, penso que a conversa aqui, que já foi muito rica, poderíamos continuar neste registro da conversa com mais cerejas, mas eu queria tentar ater-me aqui à questão dos artigos, para ver se não fujo muito das questões que, na verdade, nos preocupam e que são levantadas. E eu tenho aqui a primeira, em relação ao artigo 41, não é? Que é esta ideia da defesa da cota fixa. Porque esta cota fixa, como dizia a minha colega, num mundo com tantas variáveis, num mundo tão incerto, porque esta definição de uma cota fixa? E por quanto tempo é que podia ser essa cota fixa? Porque, na verdade, também esta cota variável tem sido supostamente definida ano a ano e depende, digamos assim, de uma série de dados que são fornecidos ao Governo. Em quanto tempo é que essa poderia ser trabalhada na vossa visão? Nesta mesma ideia de que as variáveis são muitas. Depois, esta questão do artigo 43, penso que o Dr. Miguel Carretas também já nos deu aqui alguma ajuda relativamente a isto, portanto, penso que eu gostaria de vos sugerir que se tivessem alguma formulação imediata relativamente a esta questão. Acho que há pouco já nos adiantou relativamente à questão dos cidadãos portugueses ou feito em Portugal, e eu penso que essa é uma questão importante, isto é, provavelmente vamos precisar de mais definições, porque eu acho que faltam aqui algumas definições em todo este pacote legislativo. No artigo 44 nós temos a questão das subcotas. Eu tenho uma dúvida aqui, que é uma dúvida, enfim, muito pessoal, mas eu gostava de vos colocar, porque provavelmente vocês terão dados em relação a esta matéria, que é, quando nós dizemos que existe a cota de 35% de música da primeira edição fonográfica nos últimos 12 meses, eu penso que isso é clarinho para todos nós conseguimos perceber em termos de data, mas a questão é, as rádios estão a usar ou podem estar a utilizar esta proposta de ser edição feita no último ano apenas com artistas consagrados? Isto é, qual é a percentagem de novas edições com novos artistas numa primeira criação? Temos dados sobre isso? Isso era importante. Eu gostava de perceber se temos dados fiáveis sobre esta matéria. Porque eu penso que o legislador tinha uma intenção, mas não sei se ela está a ser utilizada, digamos assim, de alguma forma subversiva, não, relativamente a isto. O artigo 45, a questão do regime das exceções. Esta questão parece-me a mim bastante complicada, porque a questão é como é que é decidido este regime de exceções? Quem fornece os dados? Quem fornece os dados? Que dados é que são usados? É a Associação Fonográfica que promove, que dá os dados? Como é que nós sabemos, na verdade, de forma fidedigna, fiável, que géneros musicais é que são insuficientemente produzidos ou editados? Como é que se encontra, por exemplo, um valor mínimo de edição? Encontra-se, é possível. Depois, quais são os critérios, por exemplo, para agrupar géneros? Porque é isso que tem vindo a ser usado. A SPA, por documentos que já nos chegaram, utiliza uma série de géneros musicais, alguns estão agrupados, depois a Associação Fonográfica usa outros, a ERC tem outro conjunto de géneros musicais. Eu penso que isto aqui temos que encontrar uma definição comum, porque isto é um problema de origem, não é? E que leva a alguns pecados originais, digo eu. Depois, a ERC assume, na verdade, nesse documento de consulta pública feito em 2019, que precisa de fazer um estudo sobre catalogação, há bocadinho falávamos sobre isso, mas dizia que era preciso fazer um outro estudo. Eu gostava que todos nós nos apercebêssemos como é que poderemos encontrar aqui uma lógica final, de percebermos
qual será a listagem final, a listagem que sirva e porquê catalogação por grupos. Isso confesso que também me faz alguma confusão. Sra. Deputada, tenho que terminar. Sim, eu já irei terminar. Depois a questão do cálculo das percentagens, eu gostava que nos explicassem um bocadinho melhor todo este processo, de como é que é feito este cálculo das percentagens, quem recolhe os dados, duas questões mais generalistas e que resultam, no fundo, da leitura dos documentos que várias entidades nos enviaram. A APR diz-nos que, ao contrário do que afirmavam, os picos das audiências de rádio decorreram entre 2019 e 2021 e 2022 e não em 2021, quando as cotas estavam em 30%. Era importante para nós dirimir esta questão, é importante obter os dados indicativos disponíveis. Onde é que a gente pode ir buscar esses dados? Era importante. Uma das questões que eles também levantam é que os grupos de rádio afirmam que as plataformas digitais são as grandes concorrentes. Gostava que também nos falassem sobre essa matéria, já agora, se terão alguma... Sra. Deputada, tem mesmo que sim, terminar. pedia apenas que nos enviassem dados, na verdade, documentos que possam funcionar como comprovativos de que os artistas foram, na verdade, os últimos destinatários das receitas obtidas pelo aumento da cota de 30% para as rádios. Irei ficar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Chega não é contra a existência de uma cota mínima para a emissão de música portuguesa, mas, por outro lado, achamos que não é a obrigatoriedade do aumento desta cota que vai trazer mais qualidade à música portuguesa. Trará mais quantidade, mas isso não significa que traga mais qualidade. E gostaria de deixar apenas uma questão, porque, e estou-me a referir à Antena 1, porque a Antena 1 tem uma audiência apenas de 6,1% e de share 8%. Apenas isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentá-los a todos, agradecer o conjunto de contributos, os elementos que também já fizeram chegar à Comissão a propósito desta discussão. Eu também vou limitar o nome para ser mais fácil percepção à cota da música portuguesa. Agradecer esse conjunto de dados que eu creio que nos dá uma perspectiva daquilo que tem sido o diagnóstico, a realidade, mas permite-nos também retirar algumas conclusões. E esses são elementos importantes nesta discussão que estamos a fazer, porque já ouvimos diversos argumentos. Nós queremos que no nosso país se faça coisas com grande qualidade, a música de grande qualidade. Creio que esse não é um problema que tenhamos no nosso país, e quando tomamos a iniciativa de apresentar, ou seja, este conjunto de propostas, naturalmente era para contribuir, para encontrar soluções e, sobretudo, encontrar soluções que permitissem valorizar e apoiar a música portuguesa, a música feita cá, pelos músicos, pelos artistas, por toda a importância que já foi também referida, naturalmente, do plano da língua, no plano da cultura. Aquilo que temos assistido, nós quando avançamos com a proposta, eu creio que isto é importante, esta referência, quando avançamos com a proposta de aumentar a cota, é porque será um incentivo foi há bocado utilizada a expressão de mais emprego, de mais trabalho, não é? E de mais música portuguesa no nosso país. Esse é um elemento relevante. Quando avançamos com a proposta de sua fixação,
foi com o objetivo de dar mais estabilidade. E eu creio que até, já se aqui ouviu, expressões diversas, há variáveis, há dinâmica. Esse é mais um argumento, então, se havendo variáveis, havendo dinâmica, vamos então dar mais estabilidade àquilo que é feito pelos músicos e pelos artistas no nosso país. Creio que só contribui para que possa haver, de facto, essa certeza de saber com o que é que contam. E há mais um outro aspecto. Havendo um intervalo na lei, como está previsto, entre 25% e 40%, tirando aquele período da epidemia, a cota foi sempre fixada pelo mínimo, ou seja, nunca se teve em conta as dinâmicas, nunca se teve em conta a evolução, e a fixação que foi feita foi sempre pelo mínimo. Portanto, eu creio que este argumento que foi aqui utilizado, a realidade revela, cai por terra por aquilo que está demonstrado pelo dia-a-dia e pela realidade. Relativamente ao regime de exceção, estamos conscientes que é um problema, é uma questão que é complexa, não é uma questão simples. Eu gostaria ainda de fazer uma referência de que nós, quando avançámos com esta proposta, quisemos de facto abordar vários aspectos que se prendem com a questão da promoção e do apoio à música portuguesa, e daí termos avançado numa perspectiva mais abrangente. Mas neste quadro de especialidade, creio que temos condições para poder até fazer uma discussão mais aprofundada sobre o conjunto das matérias, porque nas audições, quer hoje, quer na audição que já tivemos, vieram para cima da mesa um conjunto de preocupações que nós consideramos que devem ser apreciados, que deve haver reflexão, que devem ser tidos em conta nesta comissão. E aqui prende-se com esta questão das subcotas, que já foi feita aqui referência, mas prende-se também com a questão do regime de exceção. Nós avançámos com uma proposta, mas naturalmente estamos disponíveis para encontrar as soluções mais adequadas. Eu gostaria de fazer duas questões, porque foi aqui feita uma grande crítica relativamente à intervenção por parte da ERC e à fiscalização do regime de exceção, e por isso também é que na nossa proposta nós propomos que seja definido por portaria do Governo, que não seja a ERC, mas gostaria também de perceber, quando falam de soluções de fiscalização para o regime de exceção, se é possível adiantar um caminho. Há pouco a Sociedade Portuguesa de Autores fazia referência à fiscalização, mas era relativamente à subcota das novidades, da música mais recente. Pelo menos foi a percepção com que fiquei da sua intervenção. Há uma outra questão que foi aqui também suscitada, que é, e que creio que existe também reflexão sobre essa matéria, que é a definição. A lei faz uma definição do que é que considera como música portuguesa. Creio que essa é uma matéria que existe também, que possamos aprofundar, não é? essa mesma reflexão, tendo em conta este objetivo de valorização da nossa cultura, de valorização da nossa língua, mas apoiar, não é? E de apoiar naturalmente os artistas, os músicos, aquilo que é feito no nosso país. Creio que, tendo em conta todos estes aspectos que estão em cima da mesa, qual é que é a solução de facto mais adequada? Esta é uma questão que fica naturalmente no ar, mas gostaria também de referir, porque creio que foram colocados aqui aspectos de muito interesse, que vale a pena de facto este aprofundamento e esta reflexão sobre estas matérias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua. Muito obrigada. Queria cumprimentar as entidades presentes. Parece-nos que estamos a chegar a alguns consensos nas várias entidades que vamos ouvindo. Temos hoje uma clara preferência pela cota fixa em vez da cota variável. Esse será naturalmente o caminho que o Bloco de Esquerda adotará. Há outras matérias que acho que também já vão gerando algum esclarecimento, e eu queria cingir-me a poucas questões que acho que ainda estão muito indefinidas. Uma tem a ver com a garantia da diversidade, ou seja, uma cota de música portuguesa ou de música de expressão portuguesa não garante essa diversidade. A minha pergunta é se uma subcota de novidades
chega para garantir essa diversidade ou se pode haver outros mecanismos para garantir a diversidade e a pluralidade de música portuguesa ao abrigo dessa cota. A segunda tem a ver com a fiscalização. Se entendem que a ERC tem vocação para fazer esta fiscalização ou se devia ser outra entidade a fazer esta fiscalização. E quando eu digo fiscalização e digo também gestão no sentido, sobretudo, da gestão das exceções. Independentemente do regime que se venha a encontrar para as exceções, terá de haver uma entidade que decida se o pedido de uma outra rádio para se enquadrar numa exceção, independentemente daquela que venha a ser, se é válido, se é legítimo, se é aplicável e que o aprecie. Há aqui uma proposta para que seja anual, parece-nos razoável, e, portanto, que entidade é que deve fazer isto? A terceira pergunta tem a ver com as rádios e com o acesso diferenciado das rádios, nomeadamente às novidades e à distribuição da música portuguesa. E se há, entre as várias entidades envolvidas, da mesma forma que há alguma organização, alguma não bastante, do ponto de vista da gestão de direitos, se há alguma proposta das entidades envolvidas para haver um apoio às rádios na distribuição da música, não sei se na configuração de playlists ou se, digamos assim, na distribuição da música nova portuguesa, que possa ajudar as rádios depois também, elas próprias, a terem playlists, a gerirem as suas playlists e que torne também mais fácil a comunicação do cumprimento da cota à entidade que fiscaliza a cota. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Damos por concluída a ronda pelos diferentes grupos parlamentares e devolvemos a palavra aos nossos convidados. Pergunto se sigo a mesma ordem ou se altero. Só para nós vermos como é que os organizadores Então começa a Sociedade Portuguesa de Autores, tem a palavra o Pedro Alfaiate. Obrigado. Bom, obrigado pelas questões. Eu tomei aqui notas de algumas das vossas preocupações e, de facto, tentando esclarecer. O impacto da fixação de uma cota é exatamente proporcional àquilo que os autores podem vir a contar. Se nós, neste momento, temos uma cota que pode variar entre os 25% e os 40%, e se percebeu que é sempre fixada nos 25%, e mesmo assim as rádios vão aumentando, por assim dizer, quase de livre e espontânea vontade, a música portuguesa, também tem a ver com a qualidade e com a quantidade de música que vai sendo feita. Se a cota, na realidade, o ideal era nem sequer haver cotas. Na realidade, o ideal era fazermos como no Brasil, por exemplo, que a lei da fixação das cotas de música brasileira ainda existe e não é seguida minimamente, não está lá a fazer nada. Infelizmente, nós em Portugal temos sempre a tendência de achar que as coisas que são feitas no estrangeiro e são produzidas no estrangeiro são sempre melhores que as nossas. Portanto, se nós tivermos aqui alguma garantia que pelo menos 35% da música que é passada nas rádios é efetivamente música de autores portugueses, muito provavelmente as rádios de um momento para o outro passarão a passar 40%, depois 50%, depois 60%, e esta lei eventualmente vai acabar por não fazer sentido absolutamente nenhum. Lamentavelmente, nós temos esta tendência e assistimos a isto. Aliás, nós atravessamos a fronteira, vamos à Espanha e eu não ouço música portuguesa, ouço música espanhola. Vamos à França, ouve-se música francesa. Vamos ao Brasil, ouvimos música brasileira. Vimos a Portugal, ouvimos música de todos os países. Eu acho impressionante. Portanto, é certo, todos esses países implementaram também um regime de fixação de cotas que, mais tarde, eventualmente, acabou por deixar de fazer sentido. O impacto da fixação desta cota, portanto, tem também a ver com esta situação. Acaba por não ter que ser revista, porque lá está, se for fixa é sempre aquela e os autores sabem exatamente com o que é que podem contar. Posso-vos dar aqui uns dados
não tenho muitos porque, enfim, a questão daquilo que os autores acabam por ver o seu trabalho, as passagens nas rádios representa menos de 21% daquilo que fica em Portugal. Ou seja, os autores portugueses, de todos os valores que são cobrados às rádios, quando é feita essa distribuição, menos de 21% fica em Portugal. Tudo o resto é para os autores estrangeiros. Portanto, nós, objetivamente, estamos a financiar o mercado estrangeiro. Se são sempre os mesmos, não lhe consigo precisar, não consigo mesmo dar essa informação, até porque isso exigiria um trabalho muito minucioso e longo, e neste momento não tenho essa informação. Na parte da fiscalização, que fui eu efetivamente que falei, nem a SPA, nem a Audiogesto, nem a GDA têm competência fiscalizadora, portanto, nós não podemos fiscalizar se as rádios passam, se não passam, o que é que passa, o que é que não passa. Este mecanismo que nós sugerimos, e suponho que tenham recebido também aquele documento, o parecer que foi enviado relativamente às propostas, aquilo que nós sugerimos é para um auxílio das próprias rádios. Ou seja, se a rádio me enviar uma playlist a dizer eu vou passar isto nos próximos 3, 4 meses, eu consigo lhe dizer objetivamente quando é que aquela obra foi declarada, não comunicada publicamente a primeira vez ou gravada, mas quando é que foi declarada, e consigo dizer se efetivamente o autor é português ou não. Partindo desse princípio, se calhar já conseguimos preencher aqui um dos critérios do número 2 do artigo 41, que diz exatamente, enfim, são critérios um bocadinho vagos e quase indeterminados, mas pelo menos o autor está inscrito em Portugal. Está inscrito na Sociedade Portuguesa de Autores. Quando vir o seu trabalho, quando o seu trabalho for comunicado na rádio, esse autor, estando inscrito em Portugal, vai receber por esse trabalho. Portanto, estamos a financiar também esta indústria. Posteriormente, vai passando na rádio, as pessoas vão ouvindo, vão gostando daquilo que ouvem, e aqui o colega aqui do sindicato vai poder dizer muito mais. Nós estamos neste momento com mais condições, porque há mais trabalho, porque as pessoas ouvem mais. Eu, há uns tempos, ouvi pela primeira vez na rádio uma música de uma autora portuguesa que eu não fazia ideia que existia. E gostei. Em regra, quer dizer, eu nos anos 90, quando houve aquele grande boom das bandas de Seattle, era aquilo que se ouvia na altura. Não havia produção portuguesa que passasse nas rádios com tanta frequência, de maneira a que as pessoas, os jovens principalmente, começassem a aprender a gostar, porque nós sabemos perfeitamente, nós ouvimos uma música uma vez, não gostei. Ouvimos a música da Mimi Cat no Festival da Canção, primeira vez. Será que é isto que a gente vai levar ao Festival da Canção? Ouvimos a segunda, ouvimos a terceira, começa a passar na rádio, a música é gira. Ficámos a meio da tabela, abaixo do meio da tabela. Como é que é possível? Há coisas muito piores, a nossa era muito melhor. Portanto, nós vamos treinando o nosso ouvido, e quem gosta de música, quem trabalha com música, sabe isto perfeitamente, vamos treinando o nosso ouvido para determinadas coisas. Portanto, quanto mais passarem na rádio, mais nós vamos ouvir. Se passarem mais música portuguesa, mais vamos financiando os autores, os artistas e os trabalhadores desta indústria. E, portanto, é com isto que os autores também estão a contar, e que, se for feita essa fixação dessa cota, e se efetivamente nós pudermos auxiliar as rádios, porque lá está, não temos competências fiscalizadoras, se pudermos auxiliar as rádios a dizer, há aqui estas informações, podem passar isto faz com que preencham a cota, isto faz com que esta cota, a subcota das novidades, esteja preenchida. Então aí provavelmente vamos ter muito mais garantias que, efetivamente, a música, quando chegarmos a Portugal, quando um estrangeiro chegar em Portugal, houve música portuguesa e não houve música de todo o mundo. Muito obrigado, Pedro Alfaiate. Então, tem a palavra o Miguel Carretas, da Audiogesto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar, de uma forma mais rápida possível e sem repetir, portanto, respostas. Algumas são coincidentes as perguntas. Eu vou tentar dar resposta a todas as perguntas das senhoras e dos senhores deputados.
enfim, e tentando seguir aqui um bocadinho a ordem, a Sra. Deputada Carla Madureira colocou aqui algumas questões que lhe agradeço, que são muito pertinentes. Para algumas eu tenho resposta já, para outras e carecem aqui de alguma análise. Cotas, o que é que nós achamos da cota diferente para a rádio pública e privada? Achamos muito bem. Achamos muito bem. Aquilo que nós achamos, enfim, que é um dado factual, é que a atividade de radiodifusão é uma concessão para a utilização de um serviço público, toda ela, que é o espectro radiofónico. E, nessa medida, é evidente que é legítimo impor às rádios privadas limitações à sua liberdade de programação. Claro que sim. Mas, reparem, as cotas de música portuguesa está muito longe de ser a única, ou sequer até talvez a mais gravosa, limitação à liberdade de programação que as rádios têm. A lei da rádio serve para limitar, enfim, serve para outras coisas. Eu também não quero dizer, mas no limite, limita. Não é? No limite, limita. A história da regulação da rádio é isso mesmo. Não é? E, portanto, esta é só mais uma. Bom, ela é legítima se for adequada, necessária e proporcionada. Mas isso também nós aprendemos. Lá no Crescimento dizem-nos isto. Agora, desculpem fazer esta comparação, isto é um bocadinho como a lei do tabaco, e não quero entrar em polémicas, por favor, Srs. Deputados, mas faz sentido haver uma lei que de alguma forma limite o consumo de tabaco? Sim. Onde é que está a necessidade de adequação? Está nos limites. Não é? Pode ceder ou pode não ceder, é isso que se discute neste momento, aqui nesta casa também. Não é se faz sentido existir, é se algumas imposições já passam esse limite de serem proporcionadas, adequadas e necessárias. Bom, e então, portanto, nós achamos também que um serviço tem outras responsabilidades. Aliás, algumas questões que aqui foram levantadas de diversidade, de promoção de novos talentos, elas têm, diria, prima facie, de começar a fazer parte dos contratos de concessão do serviço público. Porque também é verdade que o Estado não deve, a meu ver, como é óbvio, e peço desculpa por colocar as questões assim, não me parece que o Estado deve impor a rádios privadas determinados comportamentos que ele próprio não assume nas rádios públicas. E elas devem começar por aí. Agora, continuando, e indo aqui um bocadinho mais além, então, a comparação de audiências, e depois já lá vamos, eu depois retomarei isto aqui um bocadinho mais à frente. É evidente que, já agora, desculpe, é evidente que faz sentido que haja uma limitação, e já agora vou tentar responder uma questão que muita gente aqui colocou. Porquê uma cota fixa e não uma cota variável, e depois porquê 35 e não 30? As duas questões estão muito relacionadas. É verdade. Porquê 35 e não 30? E porquê 35 e não 40? E porquê 50? Porque não 50? E é que está. A questão é esta. A determinação, antes de mais, há várias razões para isto. Primeiro, a determinação do quanto da cota geral tem uma margem de discricionariedade muito, mas muito maior, porque é muito mais difícil demonstrar matematicamente, embora eu já vos vou aqui ajudar com algumas coisas, a discriminação, a margem de discricionariedade é muito maior, não estou a dizer arbitrariedade, a discricionariedade, que é um conceito de direito administrativo, é muito maior do que a definição de que quantas músicas é que são precisas, e se nós conseguimos chegar lá matematicamente, aliás, nós chegamos lá, no nosso documento. É possível determinar matematicamente quantas músicas são de facto precisas, tendo em conta o tipo de programação das rádios, sobretudo, volto a dizer, das duas grandes rádios nacionais, que são aquelas para quem isto é de facto um problema. Nós determinamos matematicamente, como com regras 3 simples. Quantas músicas, afinal, é necessárias para que eles consigam cumprir isso? E, infelizmente, são muito poucas, e já lá vamos porque há pouca diversidade. De facto, há muita repetição. Agora, o que é difícil determinar, de facto, é isto. E, por isso, nós achamos que deixar este quantum a uma margem de discussão permanente, já agora, por ato administrativo. Não deixa de ser um ato administrativo. Não nos parece o mais razoável, nem do ponto de vista de direito constitucional, para vos ser totalmente claros e sinceros, nem do ponto de vista daquilo que é o interesse político subjacente. Achamos que esta discussão sim merece ser tida num âmbito mais alargado. Agora, quando nós dizemos que a cota é fixa, as leis de hoje não estão escritas na pedra, não é? É evidente que alterações podem legitimar também alterações por parte dos senhores deputados. Porquê 35? É evidente que a cota teve um efeito positivo, mas nós também vamos trabalhar aqui alguns dados nesse sentido, são dados que nunca nos foram pedidos, mas nós estamos agora a recolher. Portugal é dos países para efeitos da indústria da música, isto pode parecer um bocadinho estranho, mas nós estamos colocados a par com todos os outros países latinos, ou seja, que falam português e espanhol. Não é?
E, portanto, apanhamos também com a América do Sul, Caraíbas, Península Ibérica, e também temos dados de alguns países de mercados do Sul, como é o caso da Itália, da França, etc. Eu não sei se os senhores têm noção, mas nós tivemos dados que nos chegaram agora há pouco tempo e que estamos agora a trabalhá-los e a aferi-los, que foram feitos até, foram recolhidos por um estudo independente, à escala da Europa também, e também também temos alguns dados destes países da América do Sul. Portugal é de todos estes que eu aqui referi, portanto, o total da América do Sul, na Europa, de França, de Espanha, de Itália, de Grécia, enfim, aqueles países do Sul que tipicamente são semelhantes connosco culturalmente, é de longe o país onde a música portuguesa menos é ouvida pelas pessoas, menos é escutada, menos é streamada, menos aparece nos tops de streaming. Nós estamos muito longe daquilo que devia ser. Daí que nós achemos que, de facto, faz sentido incrementar. Mas, quando comparamos com outros países, por exemplo, a França, tem um sistema de cotas que é 40% para a música francesa e acabou. E um sistema de novidades, que é igual ao nosso, não é necessariamente novidades, são novidades editoriais, de 50%. Quer dizer, quer por uma razão de comparação, mesmo assim estamos abaixo, quer por uma razão de necessidade, que a França consome hoje, já consome muito mais, e até já começou a exportar. Aliás, como aqui também já foi dito numa outra audição, para nós isto faz-nos todo o sentido. Depois, nestas discussões, inclusive nesta, é muito importante discutirmos primeiro a cota e depois a forma como o fazemos. Porquê? Porque nós não nos entendemos muitas vezes com o outro lado, vamos chamar assim, o lado das rádios, porque estamos todos preocupados, eles não querem cota, nós queremos cota, eles querem uma cota baixa, nós queremos uma cota alta. Se nós pusermos de parte essa discussão, se calhar, parafraseando uma letra do Carlos T., muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Não é? E esta é que é a questão, e este é que é o desafio. E há condições para trabalhar nisso. Bom, mas continuando. Comparativos de audiências. Claro que temos comparativos de audiências, e isto responde quer à Sra. Deputada Carla Madureira, quer à Sra. Deputada Carla Sousa. Temos o documento que vos foi distribuído já, e que agradeço muito ao Sr. Presidente, na prática diz o seguinte: temos o Geral Rádios e os dois principais canais de rádio nacionais. Há, de facto, um pico, mas que não é o pico histórico, em fevereiro de 2020 do total rádio, mas não das principais rádios nacionais, e depois, em 2021, é atingido novo máximo histórico em setembro de 2021, atenção, e esse máximo é atingido simultaneamente no Total Rádio, na RFM e na Rádio Comercial. Curiosamente, o Total Rádio desce, mas na vaga de fevereiro de 2021, voltam-se a atingir novos máximos históricos, 2021, com a cota fixada na lei a 30%, voltam-se a atingir novos máximos históricos nas duas principais canais de rádio. Depois, quando passamos para 2022, em abril, em junho e em setembro, há valores também muito próximos uns dos outros, que são novos máximos históricos, inclusive em relação a 2021. Dizem-me os senhores, pois é, cá está. Desceu a cota de música e os senhores tiveram mais audiências. Não. Primeiro, porque se vamos por esse raciocínio, também tínhamos que admitir que quando ela subiu em 2021, seria, e nós nunca dizemos isso, seria a cota que tinha subido. Segundo, desceu a cota? Não, desceu o limite mínimo legal. Porque as análises de audiometria que nós fazemos concluem que, de uma forma constante, também está aqui demonstrado, durante o ano 2022, não obstante a descida da cota, e há razões, eu até adivinho porque é que isso aconteceu, mas isso interessa agora muito pouco, não obstante a descida da cota, porque como ela foi determinada por, digamos, inércia, as rádios continuaram a passar cotas próximas de 30%. Esta é que é a questão. Daí que a curva da cota efetiva, como nós também demonstramos, e das audiências, elas acompanham. É assim. O resto, eu não sei que dados é que as rádios têm. Os dados onde nós nos baseamos, nós dizemos em que é que nos baseamos. Nomeadamente as audiências, que é a única fonte de audiências que há em Portugal, que é a Marktest, não tenho mais nenhuma. Enfim, com todas as dúvidas que há, esta coisa da audiência acumulada de vésperas, não sei, nós já sabemos as dúvidas que tem o sistema, não há mais nenhum. Não fui eu que andei... Eu não perguntei na Audiogest que rádios é que as pessoas estavam a ouvir mais ou menos. Não é? Foi a Marktest que tratou disto. Bom, e portanto os dados são estes que aqui estão, eu não tenho outros, eu não sei o que é que as rádios vos disseram, nem sei em que é que se baseiam, mas gostava muito de saber. Não estou a dizer que estão a mentir, eu estou a dizer que os dados que nós temos disponíveis, e nós subscrevemos, cuidado, nós subscrevemos a Marktest, não é aqueles dados genéricos, nós temos o detalhe disto. Já agora, se as rádios me estão a ouvir lá em casa, como se diz, ficam a saber. E também subscrevemos o mesmíssimo serviço de monitorização de música que eles subscrevem, que é a BMAT.
para se controlarem também uns aos outros. O mesmíssimo serviço de monitorização de música, que, aliás, só consegue categorizar mais ou menos o que é música portuguesa ou música estrangeira porque nós é que estamos a fazer essa categorização. E vamos lá fazendo isto todos os dias. E, portanto, cada vez que enviamos, vamos ver nas listas aquilo que está a passar, porque a categorização não é automática. Os senhores da BEMAT são catalães. Eles, às vezes, não percebem muito bem se a música é portuguesa ou não. Temos que ser nós a dizer-lhes. E as rádios também podiam dar uma ajuda nisso. Bom, desculpem. Voltando aqui agora rapidamente, e vou ter que acelerar, senão... A receita aumentou até 2021. A receita das rádios tem aumentado de uma forma consistente, assim como as receitas de todos os direitos. Em relação às rádios locais, nós a Audiogest e nós, GDA, porque essa cobrança é feita em conjunto, até hoje recebemos mais ou menos zero. As rádios locais nunca nos pagaram um tostão, porque conseguiram, fruto de uma condição que tiveram, foi haver arbitragem necessária, mas não estar constituída a Comissão de Mediação e Arbitragem, na lei, conseguiram atrasar a arbitragem que só foi decidida em dezembro, ou só teve decisão final em outubro do ano passado. Portanto, neste momento já há tarifas fixadas e nós estamos a conversar com eles quanto à forma de regularizar o passado. Parte dele, as rádios entendem que prescreveu, nós entendemos que não, vamos discutir isso e na parte em que prescreveu, provavelmente o Estado português terá que pagar essa parte. O Estado português deve-nos uma comissão arbitral desde 2015, que está prevista na lei. Quero-vos dar uma boa notícia a todos. Foi ontem promulgada pelo Sr. Presidente da República decreto-lei que transpõe a diretiva de direito de autor no mercado único digital. Eu não conheço a versão final, mas já decorria das versões que foram colocadas à consulta pública que se vai resolver a arbitragem toda junta, como aliás faz todo o sentido, e quero agradecer aqui, cá está um exemplo de consenso que foi conseguido, que o diálogo que houve, sobretudo entre os dois principais partidos, permitiu também resolver essa questão. E, portanto, ainda bem que assim foi. Quanto ao resto, eu não me posso pronunciar porque eu não conheço o texto. Atenção, isto é benefício de inventário, como sempre. A RFM praticou cotas, perguntou-me a senhora deputada, cotas mais altas? Não. Praticou cotas mais altas durante o ano de 2022 só. De resto, de uma forma geral, claro que alguns meses pontualmente tinha cotas mais altas do que o mínimo. De uma forma geral, aquilo que nós observamos é que eles estão sempre no limite da cota. Estão sempre no limite da cota. Durante o ano 2022, que é uma circunstância anómala de não ter havido qualquer fixação, e ninguém sabia verdadeiramente qual é que seria a interpretação a dar à lei. Aplicava-se a última portaria ou aplicava-se por mínimo. E como não tinha havido nenhuma pronúncia, nomeadamente da parte de quem fixa, que é o Sr. Ministro da Cultura, só houve agora em março deste ano, elas foram mantendo. Esta é que é a questão. Mas isso não tem que ver, não sei se é por vontade. Eu não sei, atenção, eu não faço processo de intenções. Verifico que em 2022 mantiveram, de uma forma geral, ao longo do tempo, claro que houve alguns momentos onde cederam a cota, mas de uma forma geral estão ali mesmo, para usar uma expressão popular, res, ves, campo de Ourique. A questão do equilíbrio. Nós achamos, senhora deputada, que a cota de 25% e mesmo a cota de 30% está muito longe do equilíbrio pelas razões que acabei aqui de demonstrar. Nós somos o país, toda esta área que vos falei, que menos ouve música portuguesa. E mais, há aqui uma outra questão. Se há uma medida que é boa para a música portuguesa e nós provamos à saciedade que em nada prejudica as rádios a ter algum impacto, até é positivo, eu não consigo perceber porque é que não se aumenta. Não consigo. E que mesmo assim está aquém de cotas de música de outros países que têm consumos de música nacional bem maior que o nosso, como é o caso da França. E que são bem mais nacionalistas até nestas coisas do que nós. E, no fundo, esta é a questão. Senhora Deputada, eu não sei se respondi a todas as suas questões. De uma forma geral, sim. Senhora Deputada Carla Sousa, algumas já estão respondidas. Há questões que precisam de ser trabalhadas, sim, e nós estamos disponíveis e vamos aqui também trabalhar aqui entre nós, como já percebeu, há aqui algum consenso. Vamos tentar também nos consensualizar aqui entre nós e apresentarmos propostas mais concretas. Porque a cota fixa já respondi de alguma forma. O artigo 43 também já foi respondido aqui, que é a cota de música portuguesa feita em Portugal. Eu acho que isto, de facto, como eu disse há pouco, dependendo da definição geral que nós dermos, se quisermos mexer ou não, da definição de cota de música portuguesa, e isto temos limitações limitações de soberania legislativa e que temos que estudar bem, embora a minha convicção é que, convicção, sim, alicerçada em alguns dados, é que hoje há maior flexibilidade do Tribunal de Justiça da União Europeia para limitações em função de questões culturais do que havia antes, não é? Do que havia na altura. Se calhar podemos ir um bocadinho mais além. Outra sugestão que vos dei aqui,
não me perguntem porquê nesta sede, é que talvez uma regulação de segundo grau, ou permitisse quem regule depois possa também ter aqui algumas definições e possa, de alguma forma, primeiro tentar por autorregulação, e algumas coisas na autorregulação nós estamos de acordo, por exemplo, nós temos uma visão abrangente daquilo que deve ser a cota de música portuguesa, deixamos que é toda a música feita em Portugal. As rádios estão de acordo connosco, porquê? Porque se lhe aumenta também a cota que podem passar, exatamente. Portanto, se calhar tentamos aqui alguma autorregulação e no limite depois uma definição, se não for possível, naquilo que não for, se calhar não é má ideia do que estar logo na lei a densificar muito, por razões que eu me dispenso aqui de explicar, mas que depois podemos conversar sobre elas. As cotas dos últimos 12 meses de edição. E já agora também respondo aqui à senhora deputada Joana Mortágua, que também agradeço muito o seu contributo. Sim, as cotas, nós estamos disponíveis para melhorar muito esse sistema. E agora, quando digo nós, falo muito da audiogesto. Vamos lá ver, são os produtores que sabem quando é que as músicas são editadas. E, portanto, independentemente das coisas nos chegarem para efeitos de registro de direitos, nós temos condições para pedir aos nossos associados que nos carreguem num sistema que pode ser partilhado com quem for regulador e com as próprias rádios, não temos nenhum problema nisso, com o limite que já vou falar a seguir, de podemos carregar mensalmente, eu diria quase semanalmente, as novidades. Porquê? Porque há um interesse do nosso lado. A cota de novidades é uma cota que protege a edição. Quem não carregar novidades fica pior do que os outros. E, portanto, nós somos os principais interessados nisso. Quanto a cota de novidades pode ser ou não pode ser uma cota mais dirigida a novos talentos, vamos lhe chamar assim. Quem define aqui o que pode e o que não pode são vossas excelências. E são opções de política legislativa. A única questão que nós dizemos é ela deve começar pelo serviço público, está questões de proporcionalidade ou não, e, ou seja, aquilo que for, se houver uma cota específica dessas imposta aos privados também, na minha opinião, se quiser de jurista mais do que se quiser propriamente aqui em nome da indústria musical, eu acho que ela deve começar pelo serviço público. E aqui são questões de quanto, não é? Check and balance, até que ponto é que nós devemos chegar. A mesma questão com a diversidade, e já agora também respondo à senhora deputada Mariana Mortágua, peço desculpa, senhora deputada, não será seguramente a primeira vez, Joana Mortágua, que, de facto, é possível impor mais diversidade, ou seja, mais passagens e menos repetição. Primeiro aspecto, como aliás até dizia aqui um bocadinho da sua experiência pessoal, o meu colega da SPA, a repetição também ajuda. Só passar uma vez por si só não é suficiente para verdadeiramente as pessoas começarem a conhecer uma música. As rádios, como eu disse há bocado, infelizmente repetem demais. Sim, é possível criar fórmulas matemáticas que, em função das cotas efetivas de música nas rádios, com médias e sobretudo com modas, impondo médias e sobretudo modas de repetição, é um trabalho estatístico, mas é possível, essas fórmulas podem estar na lei, podem do ponto de vista matemático. Do ponto de vista jurídico, é tal questão. Até que ponto é que estamos ou não estamos a ir além daquilo que é razoável impor às rádios em termos de limitação de liberdade editorial? Eu não vou entrar por aí. Eu vou tentar aqui abreviar. O cálculo de porcentagens, como é que é feito? É feito através dos sistemas que já disse. Não quero deixar de responder ao Sr. Deputado. A minha resposta é, não sei, não faço ideia, porque é que o serviço público, eu penso que aquilo que estava a dizer é porque é que o serviço público de radiodifusão tem um share da audiência e uma audiência acumulada de véspera baixo, relativamente baixo, não sei. Quer dizer, há uma resposta direta, menos pessoas o ouvem. Não é? Porque é que menos pessoas o ouvem? Se mais pessoas deviam ouvir ou não? Sr. Deputado, francamente, não sei. Eu não lhe consigo mesmo responder a isso. Eu ouço a Antena 1, eu ouço a Antena 3, a primeira vez é sempre na 3, a Antena 3 tem uma... Em termos de novidades, faz um trabalho excelente, mas talvez por isso seja do serviço público, dentro do serviço público tem muito pouca audiência. Não é? Assim, este balance, não é? Tipicamente aquilo que já é sucesso e que é mais comercial é pior. E eu peço desculpa. Senhora Deputada, já agora até me ficava mal, por várias razões. Só um bocadinho, que é para não me perder. Eu lembro-me de um senhor que uma vez que se perdeu nos papéis, até numa situação mais complicada. Senhora Deputada Paula Santos, as perguntas que me colocou foram... nós fizemos críticas à ERC. As nossas críticas à ERC são objetivas. A ERC não pode, de facto, não tem qualquer, eu vou dizer, vocação, para ser simpático, não tem qualquer vocação para tratar esta matéria da fixação das exceções. Ponto número 1. Ponto número 2.
Soluções para fiscalização. Achamos que sim, há uma entidade que fiscaliza as atividades culturais em Portugal. Não se esqueçam é de uma coisa. Não se esqueçam que essa entidade vai precisar de mais alguns meios. Não, também não é nenhuma loucura, mas vai precisar de mais alguns meios para isto. E se o fazem através de dotações diretas do Orçamento de Estado, se dividem a cota a taxa de regulação entre a ERC e esta entidade, boa sorte nessa discussão. Já não é um assunto meu agora. Não pode entregar. E aqui ninguém passou procuração da IGAC, mas não, por favor, não entreguem mais competências à IGAC do que aquelas que têm entregado, e bem, sem lhe passarem também condições financeiras efetivas para o fazer. Mas repare, estes sistemas de monitorização também não custam assim tão caro, e a ERC não os tem. E tem muito mais dinheiro que a IGAC. Definição do que é música portuguesa, acho que devemos trabalhar nisso. Acho que explicámos aqui há bocadinho as nossas questões fundamentais para nós é proteger de facto aquilo que é nosso. Os brasileiros não estão nada preocupados se os portugueses também beneficiam da cota ou não, é para música feita no Brasil e acabou. E nós estamos muito disponíveis para trabalhar num sistema que permita também esta fiscalização nesta condição. Este sistema até pode fazer mais do que só a fiscalização da lei da rádio, até pode entregar música às rádios, por exemplo, que seria uma coisa interessante, porque as rádios locais precisam disso, as rádios locais não conseguem comprar grandes sistemas de monitorização. Pode fazer mais até do que isso, cá está. Todos juntos podemos conversar com isso. Obviamente que nessa parte, além do mais, nos interessa, porque também temos de ter acesso à informação para efeito de distribuição, e fazer a distribuição real em todas as rádios, sem ter os custos que estamos a pagar de monitorização, é muito interessante para nós, mas também é preciso que isto vá para rádios que cumpram os direitos. Já agora... Só para terminar, mesmo só para terminar, uma coisa que eu deixo aqui, há uma pergunta que deixo aqui aos senhores deputados. Que sentido faz haver alvarás que são concedidos a rádios e renovações de alvarás que são concedidos a rádios que não têm a obrigação de cumprir com o licenciamento de direitos de autor e conexos quando, se eu quiser fazer um espetáculo num local que é meu privado, local, mas com acesso público, eu só posso abrir a porta se cumprir com o licenciamento de direitos de autor e conexos. Mas isso é uma coisa para pensarmos depois, com tempo e com mais serenidade. Muito obrigado, senhores deputados, e peço desculpa por me ter alegado, Sr. Presidente. muito obrigado. Eu agradeço muito a todos, ao Rui Galveiras, do Sindicato de Sena, ao Eduardo Simões, do GDA, ao Miguel Carretas, da Audiogest, e ao Pedro Alfaiate, da SPA. Muito obrigado pelo vosso contributo e pelas vossas propostas, porque isso ajuda a melhorar a elaboração da legislação, e é isso que se pretende, que a legislação seja boa e efetiva e produza os efeitos que todos esperam que ela produza. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer uma pausa muito breve, 2 minutos do nosso trabalho, para retomarmos a agenda da reunião de hoje. Muito obrigado.